Irmãos amados em Cristo Jesus, paz de Deus, trazer aqui um exemplo de um homem de Deus que era perseguidor, mas hoje se tornou perseguido. Mas em tudo ele dá graças a Deus e dava graças a Deus, porque por mais que ele perseguia e tudo o que ele já fez, ele também foi cúmplice da morte de Estevão. Mas em tudo que ele passava e o que ele já passou, nada seria suficiente para pagar o que ele recebeu das mãos de Deus. Paulo de Tarso, um grande homem de Deus, um grande pescador de alma. Ele era perseguidor do povo de Deus. Ele perseguia, ele tinha cartas nas suas mãos para matar e impedir qualquer um de falar e anunciar Cristo Jesus. Mas chegou um certo momento lá no capítulo lá que fala em Atos, né? Atos 9. Chegou um certo momento que Jesus Cristo já estava vendo que ele estava passando dos limites. Porque Deus dá um certo limite para o homem chegar até aonde Deus permite. Quando chegar aquele limite, Deus fala: chega, é hora de você parar, é hora de eu mostrar o meu poder na sua vida. É hora de eu mostrar para você que você só faz algo se eu ordenar, se eu autorizar. E foi desse mesmo jeito na vida de Paulo. Paulo, quando ele estava com a carta indo para Damasco, já recebendo a autorização naquelas cartas para matar os cristãos, o povo de Deus. E foi no momento que no meio do caminho, como diz lá na sua palavra, que uma voz blandou do céu com autoridade, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Por que recalcitraste contra os meus agrilhões? Quer dizer, por que você tenta lutar contra aquilo que nem você é capaz de vencer, que nem você é capaz de resistir quando você escutar a voz de Deus? Mas, de repente, os seus olhos se encheram de escama e ele caiu sobre o chão e não resistiu. E pelo que diz a palavra, o seu corpo começava a tremer, porque ele não conseguia levantar, porque a voz daquele que tudo pode, daquele que autoriza, daquele que manda, daquele que ordena, quando ele fala, toda a carne treme, todos os olhos têm que confessar que ele, e toda boca tem que confessar que ele é o Filho de Deus, e nada pode fugir dos seus olhos. E foi no momento que ele caiu por terra, ele não resistiu à voz de Deus. E foi depois da sua convenção. Aí no momento, aqueles que estavam com ele pegaram ele e levaram. E colocaram ele sobre uma cama, porque ele já não tinha mais capacidade para cumprir nenhuma missão, porque ele estava enfermo, ele estava cego, ele não conseguia mais cumprir nenhuma missão. Porque aquele que ele perseguia, naquele momento estava perseguindo Paulo. Estava sob o domínio dele, estava sob o domínio de Deus. Então não tinha como ele fazer nada. Ele estava como se fosse uma criança naquele momento. E foi que Deus tomou o coração de um homem de Deus. Se eu não me engano, não sei se é Ananias. E foi lá e profetizou para ele, falou que Deus precisava dele, que ele era homem de Deus e que Deus ia usar ele muito na obra do Evangelho. E que ele ia ser um homem de Deus, que ele ia que da boca dele ia converter muitas almas.
que dali por diante seria servo de Deus. Seria servo de Deus. E foi o que aconteceu. E fez oração sobre ele. E ele foi curado na hora daquela enfermidade.